Samuel, capítulo 2, versículo 30. Aleluias. Amém. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Amém? Somente até aí. E graças a nosso Deus, eu tenho sido prova viva disso. Deus tem me honrado. Mas primeiramente, a gente que temos que honrar a Deus. É nós que temos que estar sempre buscando caminhar, juntamente com Ele, irmãos. Deus não desampara ninguém, não. Deus é misericordioso a todo tempo. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Santo é o Teu nome, Pai. Toda a honra é a Ti, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Oh, Pai, eu venho aqui orar, Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Pai querido. Senhor, sabemos que não é aqui, ó Pai amado, que nós estamos procurando, não é as coisas, Senhor, deste mundo. Ó Pai amado, nós devemos colocar o nosso coração somente a Ti, Senhor. Entregar por inteiro, ó Pai amado. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Senhor, eu quero aqui também, se porventura, Senhor, encontra alguém que se encontre desempregado, Pai amado. Oh, Pai amado, que o Senhor possa abrir as portas, Senhor. Oh, Pai amado, que o Senhor possa abrir as portas do céu, Senhor, que as bênçãos venham sobre esta pessoa, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai querido, nós cremos, Senhor. Ó Senhor, assim como o Senhor me resgatou, Pai amado, o Senhor venha fazer, ó Pai amado, o mesmo para aquele que necessita, Senhor, que às vezes ainda nem te conhece, ó Pai amado, às vezes só ouviu falar no Senhor. Resgata, Pai, resgata esta alma, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Os irmãos podem ficar à vontade para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos, e cavalo em um cavalo branco ao redor desta nação, e ele chama você e eu. Venha cavalgar comigo, e nós dizemos sim.
Paz do Senhor, irmãos, amém? Quero convidar você a ficar de pé mais uma vez. Você pode abrir sua Bíblia, por favor. Em Josué, no capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, irmãos. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, o título dela é Tome posse do que Deus lhe deu, amém? Tome posse, irmão. Assim diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras dessa lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém, irmãos? Amém, amados? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nós estarmos na Tua casa. Obrigado porque tivemos a oportunidade de expressar nossa gratidão através das músicas. E, Senhor, nessa hora pedimos ao Senhor que tome a direção da Tua palavra, ministra ao nosso coração aquilo que o Senhor preparou para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, pode assentar. Irmãos, nós temos que tomar um certo cuidado todas as vezes que a gente fala sobre esse tipo de tema. Talvez soe estranho para nós que estamos numa igreja que preze tanto para a palavra, você fala, tome posse do que Deus lhe deu. Mas é porque a gente vê tantas coisas aí fora, banalizando as coisas de Deus, não é verdade? Mas nós não podemos desprezar o que está na palavra do Senhor, amém, irmãos? Ontem mesmo nós estivemos aqui, tinha um discipulado, a gente está estudando o livro de Oséias, está sendo uma bênção, né? Ontem a gente ficou no capítulo 4 aqui só. Foi uma bênção, mas teve um irmão, ele fez um comentário que assim, eu fiquei assim, verdade. Ele falou assim, olha, eu creio no que está na palavra, e eu creio que a minha casa, eu posso até não estar aqui para ver, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque a palavra do Senhor fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e o quê? A tua casa. Isso é tomar posse, irmão. Porque às vezes a gente fala assim, tome posse do que Deus lhe deu, às vezes vem na sua cabeça assim coisas materiais, apenas. Mas eu estou dizendo que quando você lê o texto, nós acabamos de ler aqui, você percebe que Deus, antes que o Moisés nascesse, antes que ele falasse com Josué, Deus já tinha propósitos na vida deles. Então quando a gente fala de tomar posse do que Deus lhe deu, está ligado ao projeto que Deus criou você, amém? Entendi isso, irmão? Amém, irmãos? Olha só, irmão, eu e você, quando nós fomos criados, antes da gente ser concebido dentro do ventre da nossa mãe, Deus já te conhecia e fez você uma pessoa especial, onde Deus tem um propósito na sua vida nessa terra. Glória a Deus. Tudo que Deus coloca nas suas mãos está ligado, se você orar ao Senhor, se você tiver com muita intimidade com Deus, e se você deixar o Espírito Santo falar ao seu coração, você vai perceber que tudo está muito ligado ao propósito que Deus criou você nessa terra. Ah, mas Deus me fez um engenheiro. Ora ao Senhor.
Busca de Deus pra você ver. Se você não vai perceber que está ligado a um propósito que Deus fez você nessa terra. Pouco tempo atrás eu estava conversando com o irmão ali fora, e aí o Senhor tem abençoado ele muito. Ele chegou nessa igreja, não tinha nada, e Deus tem prosperado esse irmão. Aí ele virou para mim e falou assim: pastor, eu não quero nada não. Eu já falei com Deus, se me fizer isso aqui para mim já está bom demais. E eu falei: irmãos, como pode um negócio desse? Como você pode dizer para Deus o que Deus deve fazer na sua vida, se é Deus que sabe os planos que Ele tem sobre você? Entende, irmãos, que a gente muitas vezes, e por isso que a gente tem que tomar o cuidado para ficar sempre com o que a palavra de Deus fala, não ser nem 8 nem 80, entende? Nós estamos aqui só falando de prosperidade, coisas terrenas. Nós estamos falando que Deus tem um plano e tem um propósito na sua vida, irmão. Entende isso, irmão? Quando a gente entende que Deus tem um propósito, a gente começa a entender que tudo, literalmente tudo que Deus coloca na nossa mão, inclusive a sua família, inclusive os seus filhos, inclusive a sua casa, inclusive até o bairro que você mora, tem um propósito, tem um objetivo, por isso que Deus colocou você lá, é por isso que Deus fez de você essa pessoa que você é hoje, amém? E qual que é o papel do diabo nisso, irmão? É fazer com que você não persevere no que Deus quer fazer na sua vida. Deus não quer o diabo não quer, porque ele vê o mundo espiritual, mas nós somos ovelhas de um bom pastor, glória a Deus. Mas irmãos, a ovelha, ela tem uma visão muito limitada, e nós temos uma visão limitada, sabe? Olha, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não conseguimos ver um pouco metros da nossa frente. Por isso que a gente muitas vezes desiste do que Deus quer fazer na nossa vida. Olha só, esses dias eu estava fazendo culto no lar. Irmãos, é importante criar abrir esse parênteses. Se você não costuma fazer um culto no lar, eu te incentivo a fazer. Principalmente você que é um sacerdote doméstico, sabe por quê? Porque é a hora que Deus vai usar você para ministrar na sua família, na vida dos seus filhos. E aí eu estava fazendo um culto no lar, e aí sempre no final eu oro com a Simone, eu oro com o Jonatas, eu oro com a Júlia. Na verdade, eu oro primeiro com a Simone, depois com a Júlia e por último com o Jonatas. Porque eu expliquei para ele que primeiro as damas, né? Então eu tenho que explicar para ele, primeiro as damas, rapaz, primeiro as damas. Então eu oro primeiro com as meninas, né? Depois eu oro com ele. E é engraçado que eu estava orando com a Júlia e Deus me deu uma visão a respeito da vida dela, mostrando sobre o futuro dela, sobre coisas que Deus quer fazer na vida dela. Eu tive o cuidado de chamar ela e falar assim: olha, Deus vai fazer isso na sua vida. E eu falei assim: anota num caderno. Eu falei assim: anota isso no seu caderno. Sabe por quê, Júlia? Porque eu não sei se eu vou estar aqui para ver, mas o dia que Deus fizer, você vai lembrar que Deus falou que ia fazer e que Ele tem um propósito de fazer isso na sua vida para honrar o nome dEle, o que Deus vai fazer na sua vida. Entende, irmãos, que Deus vai mostrando para nós quem nós somos em Cristo. E tomar posse do que Deus nos dá, irmãos, está muito ligado a você entender quem você é realmente em Cristo. Está ligado a isso. Está ligado a você entender qual é o seu chamado. E obviamente que Deus não te dá à toa, porque Deus tem um propósito. E obviamente que Deus vai buscar de você uma responsabilidade sobre isso. Lembra da parábola dos talentos? Nós falamos aqui ontem no discipulado. Deu os talentos e falou assim: olha, está na sua mão. O talento não era da pessoa. Mas depois o dono do talento falou assim: o que você fez com o talento que eu te dei? Essa é que é a grande questão que nós precisamos entender, irmãos. O problema é que muitas pessoas se perdem nessa jornada. Quantas pessoas que Deus começa a realizar na vida dele algo, de repente ele se perde na jornada. Irmãos, quantos pregadores, irmãos, que hoje a gente olha na internet, nas redes sociais, se vê um pregador lá hoje assim, meu Deus, o que aconteceu com esse homem, meu Deus do céu? Mas vai olhar o passado dele, era uma bênção, irmão. Era uma bênção, e ele estava lá no propósito, Deus começou a colocar sobre a vida dele o que Deus queria fazer, de repente ele se perdeu. Por quê? Porque perde o foco de quem ele é em Cristo. Irmãos, entenda uma coisa: se a Bíblia fala que se você deve comer, ou beber, ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de
Deus. Tudo na sua vida é para a glória de Deus, irmão. Tudo. O seu trabalho é para a glória de Deus. A sua casa é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, irmão. Amém? Nós lemos esse texto, por quê? Por que eu quis fazer essa introdução, irmãos? Para que nós não saímos daqui com uma visão errônea de tomar posse do que Deus lhe deu. Para que você tome posse do que Deus lhe deu, primeiro você ir para o joelho e entender quem você é em Cristo. E o que Deus tem a fazer através da sua vida. Amém? Olha o texto que nós lemos. Deus está falando com Josué. Mas anteriormente a isso, Deus tinha prometido ao povo de Israel que daria para eles uma terra. E agora eles estavam tendo uma segunda oportunidade, porque a primeira oportunidade eles não creram no que Deus era capaz de fazer na vida deles. Eles estavam do lado de cá do Jordão, era só atravessar o Jordão e tomar posse do que Deus estava dando para eles, mas eles não creram. Por quê? Porque eles preferiram ouvir o que eles estavam, os olhos carnais deles viam, e crer naquilo, do que crer na promessa de Deus sobre a vida deles. E agora, nesse momento que nós lemos aqui, irmãos, eles estavam prestes a tomar posse de novo. Deus estava falando, mas aí Deus fala com Josué algumas verdades que nós lemos aqui. Primeiramente, Deus vira para Josué: pensa você, irmão, olha só, pensa você. Você se coloca no lugar de Josué, amém? Tente se colocar no lugar dele. Você fica do lado de um homem igual Moisés, 40 anos, irmão. O homem que Deus usou para mandar as pragas no Egito, ele tocou no mar, o mar abriu, de repente ele toca na rocha, sai água, de repente ele ora, cai maná do céu, de repente ele ora, Deus manda cordonizes, de repente ele ora, a terra se abre, engole as pessoas que estavam contra ele. Você está do lado desse homem, irmão. Aí você começa a lutar contra um povo, e você só tem vitória quando esse homem se levanta as mãos. Quando ele abaixa as mãos, você começa a perder. De repente você está do lado desse homem, de repente Deus vira para você e fala assim: eu recolhi o Moisés. O Josué, irmãos, aqui ele estava apavorado. Ele estava apavorado. Pensa comigo, irmão. Ele perdeu o chão dele, ele perdeu a segurança que ele tinha. Não ia ter o Moisés mais para conversar com ele, irmão. Ele não tinha mais o Moisés ali para poder falar assim: ô Moisés, ora comigo, você tem autoridade nisso. E aí Deus tem que chamar o Josué e falar assim: Josué, olha o que o texto fala, irmãos, nós lemos aqui, ó. Josué, olha você vê, depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, disse o Senhor chama o Josué e vira para ele. A primeira coisa que Deus fala com Josué é o seguinte: meu servo Moisés está morto. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Você quer tomar posse do que Deus te deu? Amém, irmão? Deus falou na sua vida, dentro do propósito que você foi criado. Entenda que a primeira coisa que Deus vai fazer é que aquilo que você está tão apegado como segurança, que não é Cristo, morra. Você não pode estar apegado a mais nada, irmão. Você pode ter acostumado a sua vida inteira a ter resolvido suas coisas na força do seu braço. Você pode ter carregado algo que te trazia segurança nessa terra. Você pode ter certeza que Deus fala assim: olha, meu servo Moisés está morto. Você tem que olhar para Cristo. Porque Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, irmão. Era mais fácil, eu imagino na cabecinha, isso aqui eu imaginando, tá bom, irmãos? Porque eu sou muito de ficar bolando as coisas, sabe? Eu fico imaginando, se eu tivesse lugar do Josué, eu ia falar com Deus assim: Deus, custava ter deixado Moisés vivo, eu ia na frente lutar, mas era bom que Moisés estivesse lá atrás orando, né? A gente passava o Jordão, rodeava Jericó, tomava posse de tudo, e a gente levava Moisés com a gente, deixava em um cantinho orando, deixa orando ali no canto, e a gente vai na frente. E o que Deus faz?
Meu servo Moisés está morto. O negócio, irmão, para que Deus, você tome posse que Deus te deu, é você e Deus. É algo entre você e Deus. Não pode colocar um intermediário para ser a sua segurança. A sua segurança tem que estar 100% em Deus, irmão. Não vai estar na sua conta bancária, não vai estar no seu intelecto, não vai estar em nada, irmão. O que Deus quer fazer na sua vida é Deus que vai fazer sem nenhum intermediário. Amém, irmão? É isso que o Senhor estava falando com Josué. É uma palavra dura, irmão. Olha, meu servo Moisés está morto. Irmão, pensa comigo. Se Deus vira para o Josué e fala assim, tem que falar com ele de novo que Moisés estava morto, é porque tinha alguma esperança no coraçãozinho dele que uma hora dessa Moisés ia aparecer, não tinha? Ele estava lá sentadinho. Eu já ouvi tanta coisa, tanta maravilha. Tenho certeza que na hora H o Moisés vai aparecer. Vai aparecer. E aí Deus fala assim, morreu. Irmão, e aqui tem uma outra verdade que você precisa entender. Até aquele momento, o Josué era um servo, mas Deus já tinha um propósito na vida dele. Mas para tomar posse, Deus começa a colocar responsabilidades em cima do Josué. Talvez você caminhou até aqui, sempre esperando que alguém vai orar por você, que alguém vai jejuar no seu lugar, que alguém vai tomar o lugar, vai tomar a frente para fazer as coisas. Mas se você quer tomar posse do que Deus te deu, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus vai te colocar numa posição de responsabilidade, irmão. Você vai ser o responsável por aquilo que Deus vai colocar na sua mão, amém, irmãos? Deus não vai fazer nada na vida de ninguém que não tenha a responsabilidade, que não sabe quem é e que fica colocando a responsabilidade nos outros. Às vezes a gente fica assim, querendo que Deus antecipe as coisas, né? Olha só, irmãos, o Josué também não era novinho não, irmãos. Ele não era novinho não. O Moisés já tinha 120 anos, o Josué devia ter quase 80 anos para lá um pouquinho. Ele era mais ou menos da mesma idade que o Caleb. Não era mais fácil Deus ter usado ele com 40 anos de idade, irmão? Não era mais fácil? Não tem coisa na nossa vida que a gente fala assim, Deus, não era melhor só ter feito esse negócio 20 anos atrás? Eu tinha força física, eu tinha empolgação, mas Deus espera o momento certo, onde você está preparado para receber a responsabilidade que Deus vai colocar na sua mão, irmão. Talvez hoje é o dia que Deus vai fazer isso na sua vida, porque você vai ser responsável, irmãos. Eu não estou querendo aqui pregar uma palavra de medo, mas tudo que Deus colocar na sua mão, Deus vai cobrar de você o que Ele está colocando na sua mão. É bênção, irmão, que Deus coloca na sua mão, pode dar aleluia, mas você vai dar conta perante Deus o que Deus está colocando na sua mão. Amém. A gente só não pode confundir, irmãos, tomar posse do que Deus nos deu, do que tomar algo de alguém. É isso que hoje as pessoas estão confundindo, né? Passa na porta de uma empresa, eu tomo posse dessa empresa. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Eu tomo posse desse carro. Passa no estacionamento, vai tomar posse das coisas dos outros. Não é isso, irmão. Não é isso. Olha só, em Gênesis 13, versículo 14, assim, ó. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Deus deixou o Ló, fala, escolhe o que você quer, meu filho. Eu quero lá de cá, beleza. Depois que o Ló separou, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Olha o que Deus faz com Abraão. Olha, Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Ele olhou para todo lado. Aí Deus falou assim, toda esta terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Isso é importante nós entendermos isso, irmão. Uma pessoa, não sei quem que me perguntou uma vez, não, mas Deus foi muito injusto. O povo de Israel atravessou o Jordão e saiu tomando posse de tudo que era dos outros. Eles não estavam tomando posse de nada que era dos outros. Toda essa terra é do Senhor, irmão.
É Ele que coloca na mão, Ele que tira. E o Senhor no passado falou com Abraão: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Está vendo, Abraão? Sim, Senhor. Tudo será seu e da sua descendência. Deus que prometeu que já tinha, era dele já no mundo espiritual, irmão. Eles não estavam tomando nada de ninguém, eles estavam tomando posse do que Deus colocou na mão deles através do irmão Abraão. Amém? Ah, mas o Abraão não viu, mas aconteceu no mundo espiritual, irmão. Deixa eu falar com você, tem muita coisa que Deus prometeu para nós, irmãos, que talvez a gente não vai ver com os nossos olhos, mas você pode ter certeza que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu, irmão. Se a palavra do Senhor fala que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, que são um flecha nas mãos do guerreiro, pode ser que Deus tire a minha vida hoje, mas eu tenho certeza absoluta que a palavra diz, que os meus filhos serão um bênção na presença do Senhor. Então, irmãos, eles não estavam tomando posse, tomando nada de ninguém, como as pessoas fazem hoje. Eles simplesmente Deus estava querendo que eles tomassem posse do que Deus já tinha dado a eles. Mas só existia ainda, irmão, só no mundo espiritual, e precisava ser materializado. Muita coisa que Deus falou com você, irmão, ainda não está materializada, você precisa tomar posse do que Deus já falou no seu coração, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Só que muitas vezes a gente ouve muitas vozes, né? Tem medo. Ah, Senhor, mas é difícil. Meu irmão, mas se Deus já falou, deixa eu falar uma coisa com você, porque nós estamos nessa atmosfera do Cronos. A gente tem o mês de janeiro, fevereiro, 24 horas por dia, essa coisa do tempo, irmão. 40 e poucos anos, 70 e poucos anos, mas no mundo espiritual não é assim. Quando Deus fala que algo vai fazer na sua vida, já existe, irmão, no mundo espiritual. Você já é aquilo que Deus já falou. Se Deus falou que você é um servo, um pregador da palavra do Senhor, você já é, irmão. Não, mas nunca preguei ninguém, mas já é. Ah, não é não? É sim, vou te explicar e eu vou te provar isso, irmão. Vou te provar isso. Primeira experiência que eu tive depois que eu fui consagrado pastor, irmão. Um menininho de 7 meses de idade. Estava um CTI, 30 dias desse menino no CTI. Aí o pai do menino mandou mensagem para mim e falou assim: ô pastor, vem aqui orar com o meu menino, que o médico falou que o meu menino não vai passar dessa noite. Não vai passar dessa noite. E eu fui lá no CTI orar com o menino. Quando eu estava orando com esse menino no CTI, irmãos, o Senhor me mostrou que existia uma batalha espiritual, sabe por quê? Porque para a gente ele era uma criança de 7 meses, mas no mundo espiritual ele já era um homem formado no mundo espiritual. Um homem de Deus, um adorador, irmão. Por isso que tinha uma batalha. E aí o pai, por uma questão pessoal, abriu uma brecha no mundo espiritual e aí o inimigo entrou naquilo e entrou na saúde do menino. Mas na hora que eu estava orando com ele, o Senhor falou assim: tem uma batalha, mas eu não vou deixar que a vida dele seja ceifada. Aí eu saí do CTI, chamei o pai, com um olhar de fé, muita fé no meu coração. O irmão falou assim: olha, os médicos falaram que seu filho não vai passar dessa noite, mas Deus mandou falar que ele não vai morrer. Entrei no carro com meu olhar de fé e falei assim: Deus, tem misericórdia, não deixa esse menino morrer não, Senhor. Misericórdia, Senhor. O Senhor mandou falar, eu falei, mas agora o Senhor não deixa o menino morrer não, Senhor. Ô irmão, o menino hoje tem 8 anos, vai fazer 9 anos de idade. Um baterista na casa do Senhor, um adorador na presença do Senhor. Para o pai era um menino de 7 meses, mas no mundo espiritual já era um adorador, irmão. Entende como é que funciona o mundo espiritual? A gente olha o ser humano, a gente olha a pessoa lá fora, o adulto, mas no mundo espiritual Deus já fala: não é não, ele é um pregador, ele é um missionário, ele é um pai de família, ele é um homem de Deus. Entendeu como é que funciona? Quando Deus fala algo sobre você, irmão, já existe no mundo espiritual. Amém? E por que nós deixamos muitas vezes de tomar posse daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida? Porque a gente olha as dificuldades em vez de olhar para o autor da promessa. A gente olha as dificuldades do dia a dia, as circunstâncias, faz os cálculos, não é verdade? Faz cálculo. Ah, mas eu
Você já tem 46 anos, Deus falou que vai fazer isso. Ó, contando que eu vou demorar, nos meus cálculos, 10 anos para acontecer isso, com mais 5 para aperfeiçoar, mais 3,5 para que eu possa me estabelecer. Aí começa um tanto de cálculo. Aí começa a olhar as dificuldades do dia a dia. Olha só o que aconteceu com o povo de Israel na primeira vez, Números 13, 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Irmão, cuidado com o que você está falando. Amém, irmão? Cuidado com o que você está falando. Sabe essa frase aqui que eu acabei de ler? Foi o povo, os 12, os 10, né? Na verdade, que foram lá e falaram: olha, esses gigantes são tão grandes que a gente parece gafanhoto perante eles. Olha o que eles estavam falando deles mesmos. Sabe o que Deus respondeu para eles? Deus falou coisa assim: ah, tá, então vocês acham que vocês são gafanhotos? Então vocês vão morrer no deserto como gafanhoto. Entende? Quando você olha a dificuldade, irmãos, e você olha para o que Deus quer fazer na sua vida, você não diz isso. Você diz: Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E olha, mesmo que eu fique velho, eu nunca vou ver um justo desamparado, nem a descendência dele a mendigar o pão, porque eu sou filho de Deus. É diferente, irmão. Cuidado com o que você tem falado. Ah, não, Deus vai fazer. Eu não tenho capacidade para isso. Sabe, a gente tem um negócio de falar que, ah, não, será que eu? Ah, não vou fazer não. Deus mandou? Ah, não, Senhor, não tem capacidade para isso. E quem te falou que Deus está esperando a sua capacidade, meu filho? Só dá o passo de fé. Irmão, você precisa entender que a fé é você trazer à existência aquilo que ainda não existe no mundo, o seu olho material. É como se você estivesse andando e a cada passo que você dá, Deus coloca a mão para segurar o seu pé. É assim que funciona, entende? Isso é fé. Você acha que Deus vai ficar esperando você se aperfeiçoar para fazer alguma coisa? Ah, mas eu não sei o que, não sei o que lá. Para com isso, irmão. O que o Senhor falou com Josué, falou o seguinte: olha, que nós lemos aqui, olha, somente uma coisa, duas coisas na verdade que Deus falou com ele. Primeira coisa, Josué, seja o quê? Forte e corajoso. Seja forte e corajoso, irmão. Senhor, mas parece grande demais para mim. Seja forte e corajoso, só isso. Dá o passo, vai para frente. Deus estava ensinando o povo de Israel o tempo todo isso, irmão. Eles que não conseguiam entender. Olha só, quando Moisés toca na água ali para o mar abrir, a água não abriu de uma vez. E o que Deus falou com o povo? Diga o povo que marche. A noite toda esperando. Marcha, meu filho. Você tem coragem de passar 2 paredes de água? Tem que marchar, irmão. Dá o passo de fé. O que Deus está falando no seu coração aí, que você fica relutando o tempo todo? Ah, Senhor, mas será que eu vou ter capacidade para pregar para aquela pessoa? Não, mas eu fiquei sabendo que ela tem 4 pós-graduações e 3 graduações. Irmão, olha a história do Josué, irmão. É só a gente olhar, irmão, porque a Bíblia fala que não há nada de novo debaixo do céu, irmão. Nada novo. Tudo que está acontecendo aqui está acontecendo com você também. Olha só, olha para o Josué, irmão. Ele foi criado lá no Egito. Passou a maior parte da vida dele no Egito. Está fazendo o quê? Sabe o que ele fazia? Tijolo. Amassando palha e barro. Certo? Então a formação do Josué era o quê? Fazedor de tijolo feito com palha e barro. É a especialização dele, especializado em barro. Essa era a especialização que ele tinha. Depois ele ficou 40 anos fazendo uma outra pós-graduação, que era o quê? A arte de comer maná e fazer culinária. Vamos fazer várias receitas agora com culinária. Aí ele aprendeu durante 40 anos fazer bolo de maná, fazer assado de maná, maná cozido. Se fosse os dias de hoje, sabe o que o Josué faria? Ele teria um Instagram e falaria assim:
hoje nós vamos fazer como fazer um delicioso caldo de maná. É isso que ele fez durante 40 anos. Ele não tinha formação nenhuma, irmão. Mas quando você vai ver a história do Josué, quando Deus fala com ele assim, seja forte e corajoso, porque do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Você olha um homem estrategista, parece que ele foi criado para guerrear. Deus colocou dentro dele uma capacidade fora do comum, irmão. Ele tinha estratégia de guerra. É como se ele tivesse sido criado dentro de um exército, foi criado para aquilo. Sabe, um menino foi criado dentro do exército. Não, sabe o que é, irmão? A unção estava sobre a vida dele. Quando você tomar posse do que Deus te deu, irmão, você vai sentir que existe uma unção sobre a sua vida. É diferenciado, sabe por quê? Porque não é igual aos outros, porque a unção vai fazer toda a diferença na sua vida, irmão. Por isso que a gente não deve ficar preso às capacidades dessa terra, porque é Deus que nos capacita, a capacidade de Deus é a unção que Deus tem colocado sobre você. Amém, irmãos? Só prosseguindo aqui, estou quase acabando. Muitas vezes, irmãos, a gente abre mão da posse daquilo que Deus tem colocado e nós deixamos de ver um milagre na nossa vida por causa disso, sabe? O povo de Israel teve que esperar 40 anos para poder estar nesse momento novamente. Por quê? Porque eles não creram. E aí muitas vezes verbalizaram coisas que Deus não queria que fosse verbalizado. A gente deixa de tomar posse da nossa casa, deixa de tomar posse dos nossos filhos. E a Bíblia está o tempo todo, uma palavra do Senhor, porque uma das coisas que Deus falou com Josué é a seguinte: olha, Josué, seja forte, corajoso, e o que mais, irmãos? Medite na minha palavra o quê? Dia e noite. Você quer tomar posse do que Deus te deu, irmão? Começa a meditar na palavra do Senhor. Porque com certeza você vai entender que o que Deus está querendo fazer na sua vida está enquadrado dentro da palavra. Porque se não estiver enquadrado dentro da palavra, não foi Deus que te prometeu. Porque tudo o que Deus faz está enquadrado dentro da palavra dele, irmão. Olha só, a gente deixa de tomar posse de muitas recompensas na nossa vida, porque a gente não medita na palavra do Senhor. Salmo 127, 3, assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E aí a gente vê um tanto de pai aí amaldiçoando o filho. Posse do seu chamado, irmãos. Posse das bênçãos que Deus quer derramar sobre você. Olha só o que diz em Hebreus 3,15: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus teve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Deus irou com o povo porque não ouviu a voz dele, irmão. Amém, irmãos? Vocês estão aí? A ira de Deus, irmãos, é porque aquele povo não ouviu a voz dele. Eu tenho certeza que nós que estamos aqui nessa noite, irmãos, de alguma forma Deus está falando no nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus tem falado ao nosso coração muitas coisas, muitas verdades, e a gente muitas vezes não quer ouvir. Ah, eu ouço sim, pastor, eu sim. Ouve sim, você ouve. Mas todo culto você fica sentado aí, Senhor, confirma aquilo, para ter certeza que é o Senhor que falou. Você já fez isso, irmão? Ah, eu já fiz. Eu já fiz, irmão, eu confesso. Já fiz algumas vezes, algumas dezenas de vezes. Mas hoje Deus me corrigiu, né? Você vem para a igreja, e aí você fala o quê? Senhor, se aquilo lá, o Senhor prometeu aquele negócio, falou que ia fazer, então usa um irmão para falar comigo que é de Deus esse negócio, Senhor. Confirma a palavra, confirma o que o Senhor está querendo fazer. Aí Deus vai e confirma pela misericórdia dele. Aí você sai daqui todo parecendo Superman, né? Ah, que Deus vai fazer! Deus é fiel! Aí passa 2 meses, o dólar aumenta, a gasolina aumenta, aí você vem para a igreja, Senhor, estou muito angustiado,
Se aquele negócio que o Senhor falou que vai fazer, Senhor, confirma, fala comigo, Senhor. Senhor, meu Deus, usa o irmão, qualquer um dos irmãos, qualquer um que o Senhor quiser usar, fala comigo de novo, Jesus. E fica nessa ladainha o tempo todo, irmão. E a Simone, se ela estiver vendo o culto em casa, ela deve estar falando assim: ô hipócrita. Sou hipócrita não, irmãos, é que Deus está tratando isso comigo, tá bom? Já estou até avisando, porque senão eu vou chegar em casa e falar assim: você teve coragem de falar isso lá no altar da igreja? A gente tem que parar com isso, irmãos, começar de mim. Quantas vezes Deus tem que falar com você que Ele vai fazer, irmão? Se a palavra de Deus fala que Deus fala uma vez, a gente deve ouvir quantas? 2 vezes. Hoje Deus está lembrando você do que que prometeu você que Ele vai fazer na sua vida. Amém, irmão? Mas sai daqui, eu também, viu, irmão? Eu também, eu estou incluído aí, tá bom? Mas sai daqui, pelo amor de Deus, sai daqui, Senhor, eu não vou mais ficar te pedindo confirmação desse negócio. Eu só vou dar passo de fé. Seja forte, seja corajoso. Medite na palavra sobre dia e noite. Não fuja da palavra de Deus. E saiba que o mesmo Deus que estava com Moisés é o mesmo Deus que está com você. Mas para com esse negócio. Eu vou nesse retiro agora. Eu tenho o retiro dia 17, né? Eu tenho retiro. Eu vou lá. Os irmãos lá ficam uma bênção, irmãos. Lá o povo se lança, o povo fica livre, né? Tem gente que dança. Mas Senhor, quem sabe lá o Senhor vai confirmar de novo no meu coração essa bênção, Jesus. Confirma de novo, só mais uma vez. Parece um menino pequeno. Eu fico vendo o Jonatas que é assim. Fala um negócio comigo. Eu falei, Jonatas, depois, fala 200 vezes e ganha pelo cansaço. Irmão, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, irmão? Já pensou se o Josué aqui, na hora que Deus está falando que ele assim, Josué, seja forte, corajoso. Aí ele fala, Senhor, amém, mas vamos lá então. Vamos atravessar, galera, vamos atravessar. Vamos atravessar o Jordão. Vamos rodear esse Jericó, Rodeou Jericó. Caiu a muralha. Deus deu a vitória, aleluia. Aí Deus fala assim: tem mais 30 cidades. Senhor, confirma que o Senhor está com a gente. Só mais uma cidade. Só mais uma, Senhor. Mais uma cidade, Senhor. Não, irmão, Deus já te falou. Siga olhando para frente, para o alvo, esperando o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não existe facilidade, irmãos. Não existe facilidade. Mas existe uma certeza que Deus é fiel para cumprir em nossa vida tudo o que Ele prometeu, irmão. Deus não falou que você vai ser fácil, irmão. Não falou. Já pensou? Você que é pai aqui, já viu como é difícil criar um filho? Mas Deus falou que vai fazer grandes coisas na vida do seu filho. Mas não falou que vai ser fácil. Até porque o mundo está totalmente contra aquilo que a gente prega. Mas Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Olha o que Deus fala aqui, ó. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Isso Deus falando com Josué. Todos os dias da sua vida. Olha que promessa, irmão. Deus está falando que vai estar com você todos os dias da sua vida, irmão. Quando você estiver velho, dando o último suspiro, você vai sentir que Deus está com você, irmão. Ainda é capaz de você pôr a mão na cabeça de alguém ser curado ainda, você dá um último suspiro. Olha que maravilha. Eu recebo o nome de Jesus. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Olha só, Deus falou com ele o seguinte, olha. Está vendo? Passa, meu filho. E aí lembrou que Deus já tinha falado com Abraão. Toda a parte do oeste, do oeste do rio Eufrates e tal. Tudo isso aqui é de vocês. Eu penso, irmão, que a primeira coisa que o povo deve ter pensado assim: rapaz, eu passar do outro lado do rio Jordão, vai ter lá escrito assim:
condomínio Nova Canaã. É só passar. Eu já fico imaginando, se fosse eu lá, irmão, eu já ia falar assim, se eu fosse da tribo de Levi, de Judá, disse, olha galera, eu quero o primeiro lote mais próximo da portaria que fica perto do Rio Jordão, hein? Esse já é o meu, esse já é o meu, já é o meu, hein? Já é o meu. Já fico imaginando, tudo demarcadinho lá, sabe? Aqueles terrenos lindos, tudo gramado, assim, sabe? Você passa no Rio Jordão, tudo gramadinho, assim, ó, tudo cercadinho, com uma plaquinha escrita assim, tribo de Judá. Aí tem a outra mais para frente, 10 quilômetros para frente, tem outra cerquinha lá, toda prontinha, lá escrito, tribo de Levi. Seja bem-vindo, levitas. Aí tem até lá os instrumentos assim, pendurados, só chegar e pegar um instrumento e tocar. Eu fiquei imaginando assim. Mas não foi assim não, irmão. Sabe o que eles tiveram fazer? Atravessar o Jordão e fazer, sabe o quê? Guerrear. Lutar. Não foi fácil. Santificar. Não foi fácil não. Mas eles tinham uma palavra do Senhor. Isso aqui é de vocês. Então onde eles colocavam o pé deles, o Senhor dava como posse para eles, irmãos. Não é fácil, Deus não está dizendo que vai ter facilidade, mas Ele está dizendo o seguinte, se Deus falou, Ele é fiel para cumprir isso na sua vida. E tomar posse do que Deus te deu é uma ação vinda da fé, irmão. É uma ação de fé, irmão. De fé. Não é uma ação feita com nossa força do braço, mas é uma ação de fé. E Jesus diz o seguinte, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer ao monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Você tem que ter fé e não duvida. Não duvida não. Porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, irmãos. Tomar posse é a certeza de que os planos de Deus nunca são frustrados, né, irmãos? O nosso irmão Jó que o diga, né? Jó disse o seguinte, sei que pode fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Irmãos, quando Deus, a palavra só fala que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, é nenhum mesmo, irmão. Você não vai chegar no fim da sua vida e falar assim, teve isso aqui que Deus acabou que falou que ia fazer, não teve condição de fazer, não. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, irmão. Deus falou que vai salvar sua casa. Deus vai salvar sua casa, irmão. Deus prometeu, Ele vai salvar sua casa em nome de Jesus. Deus vai com você até o fim, irmão. Tomar posse do que Deus prometeu não é caminhar com as próprias pernas, mas com a convicção de que a promessa só faz sentido se o autor da promessa estiver conosco, irmão. A promessa só faz sentido se o autor da promessa estiver com você. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você vá. Tenha o cuidado, irmão, de entender que Deus vai fazer coisas na sua vida, mas não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e tenha a palavra do Senhor no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Para fechar aqui, irmãos, tomar posse é a materialização de algo que já aconteceu no mundo espiritual, irmão. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Eclesiastes 3,15. Aquilo que é, já foi, irmão. Já foi, irmão. Já foi liberado sobre a sua vida. Já foi liberado sobre a sua vida. E essa noite é uma noite que Deus quer renovar na nossa vida a fé do que Deus tem falado ao nosso coração. E Deus não vai ficar repetindo isso. É você que precisa crer, ter fé e não duvidar do que Deus é capaz de fazer. Amém, irmãos? Hoje eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim, nesse tempo agora, que esse governo, não sei como é que vai ficar as coisas. Eu falei, se você for olhar o governo e olhar como está o mundo, você não vai fazer mais nada na sua vida. O que você vai fazer na sua vida?
Você acha que amanhã vai melhorar? É disso aí para pior, irmão. É disso para pior. Mas eu tenho algo sobre a minha vida e eu creio que é sobre a sua vida também. Antes de formá-lo no ventre eu escolhi, e antes que você nascer eu o separei e designei profeta das nações. Foi Deus que deu uma palavra sobre a minha vida, irmão. Se foi Deus que deu uma palavra sobre a minha vida, irmão, eu não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Talvez você veja aqui essa noite pedindo ser uma confirmação de algo que Deus já falou com você, né? Confirma, Jesus. Mas sai de hoje aqui com a convicção que Deus é fiel para cumprir na sua vida. Não deixa que as vozes do mundo entrem no seu coração, que só traz ansiedade, só traz medo. A palavra só nos fala que o diabo anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, irmão. Ele só está procurando uma brecha para poder te atacar. Atacar o quê? Atacar a sua mente. Fazer com que você verbalize coisas que vai contra aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você abre a sua boca e fica duvidando do que Deus quer fazer. É isso que o diabo está fazendo o tempo todo. Mas hoje, que a palavra de Deus entre no seu coração, que você saia daqui sabendo que Deus está com você. Não é sair tomando posse de qualquer coisa, mas sabendo que você é um projeto na mão do Senhor e Deus tem um propósito na sua vida. E dentro desse propósito, Deus tem várias coisas a realizar em você e através de você. Entende isso, irmão? Deus quer realizar coisas em você e através de você. Isso tudo faz parte do propósito de Deus na sua vida. Se você entendeu isso, irmão, deixa Deus trabalhar o seu coração, deixa Deus trabalhar o seu caminho. Não duvide do que Deus é capaz de fazer na sua vida e através de você. Ah, mas eu vim de uma família assim, assim, assado. Mas é isso que Deus faz. Deus é um Deus milagroso, maravilhoso. E Ele faz coisas, irmãos, que as pessoas assim, elas vão ficar boca aberta do que Deus vai fazer na sua vida. É Deus, irmãos. É Deus. Eu creio que eu fui ministrado essa noite. Amém? Eu precisava ouvir essa palavra, viu, irmão? Eu precisava ouvir essa palavra. Mas eu creio, irmão, que Deus tem coisas maravilhosas a fazer na nossa vida. Eu sei que o mundo se vira contra nós. Sabe por quê? Porque o diabo vê o que Deus quer fazer em você. Se você está passando uma luta esses dias, irmãos, você está vivendo no meio de uma batalha, pode ter certeza que algo grande está para acontecer na sua vida. Pode ter certeza. Porque o inimigo sabe o que o inimigo quer que você faça? Murmure. Eu só quero que você murmure. Mas quando você abre a sua boca, dê honra ao Senhor, dê glória a Ele. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, Senhor, eu sei que eu estou passando uma luta esses dias, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, e se o Senhor está no controle de todas as coisas já estão sendo feitas no mundo espiritual, e eu te agradeço, eu glorifico o Teu nome pelo que o Senhor é na minha vida. Eu te louvo, Senhor, porque eu já sei que o Senhor está cuidando de mim, cuidando da minha família. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu louvo ao Senhor, porque eu sou Deus maravilhoso, o Senhor pode todas as coisas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. O Senhor é grande e maravilhoso. Eu não devo temer mal algum, Senhor, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, Senhor. E mesmo que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, Senhor. E eu sei que o Senhor tem ungido a minha cabeça, para que minha mente esteja livre para ouvir aquilo que o Senhor tem para mim, e que não esteja, Senhor, propício a ouvir vozes lá de fora. Unge a minha cabeça com óleo, Senhor, nessa noite, para que o Senhor, o meu ouvido esteja, Senhor, atento a ouvir a Tua voz, afinado a ouvir a Tua voz, e pare de ouvir coisas lá de fora, Senhor, que venham atacar a minha fé, que venham abalar o meu coração, a minha fé, Senhor. Eu glorifico o Teu nome pelo que o Senhor já fez nessa noite, nesse lugar. Eu glorifico o Teu nome porque o Senhor é um Deus cuidadoso, meu Deus.
Glorifica o Teu nome, Senhor, porque cada um de nós que estamos aqui, Senhor, nós somos um projeto nas Tuas mãos, Senhor. Um grande projeto nas Tuas mãos, para o ID do Senhor nessa terra. E eu creio que aonde o Senhor coloca os nossos pés, o Senhor tem nos dado aquele lugar como herança, Senhor. Não para tomar posse para nós, mas, Senhor, para resgatar aquele que está sedento, aquele que está longe do Senhor, para o reino do céu, Senhor. E nessa noite, Senhor, renova a nossa vida, renova a nossa fé, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, não duvidando mais do que o Senhor tem a fazer na nossa vida, Senhor, mas crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque a nossa mente e os nossos olhos são limitados, mas nada pode limitar o agir do Senhor em nós, Senhor. Nada pode limitar, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, o que é propósito do Senhor, o que pode impedir o Senhor de fazer em nós, Senhor, nada. Seja exaltado o Teu santo nome nessa noite, Senhor, porque o Teu nome foi declarado neste lugar, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, que o nosso coração esteja voltado para Ti, Senhor, para que nós não venhamos desviar da Tua presença, daquilo que é a Tua vontade em nós, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que receba no Teu altar este culto, Senhor, que nos leve em paz aos nossos lares, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Paz, Senhor, irmãos, Deus abençoe.